Em Acrelândia, no Acre, em Gado Bravo, na Paraíba, na plataforma de petróleo na Bacia de Campos. Ah, muita motivação. E o Rueda, hein? Olha essa tuitada aqui do Diário El Deportivo. A horas de firmar la Associação Nacional de Futebol Peruano. O que é isso aí? É isso? Sube la punteria e Rueda se acerca a la roja. O que é a NFP? Ah, seus... Futebol profissional. As ANTA, FFP. A associação é do Chile, né? Não tem nada de Peru, né? O Júnior vai colocar o Rueda no Peru. Ah, já foi tudo, né? Também a América do Sul inteira, Equador, Colômbia, Chile, Peru. Eu fui surpreendido aí. Eu sei que ou é Chile ou é Colômbia, né? Agora, o F pode ser Flamengo. Peru então. é o Gareca. Ou é Flamengo, PH podia ser Flamengo. Ai, meu Deus. Bom, o que eu li aí? Que eu não li? Põe de novo aí, por favor, João. Eu fiquei tão preocupado em entender o que era. Tipo, há poucas horas de assinar, né? A Associação Nacional do Futebol Profissional do Chile subiu a pontaria e o Rueda se aproxima da seleção chilena, que é a La Roja. Ah, agora sim. Associação Nacional de Futebol Peru. Ai, meu Deus. Olha, desde o início, eu posso estar enganado, mas eu sempre tive a convicção de que ele não vai ficar no Flamengo. Muita bagunça, futebol brasileiro, muita. O cara de uma classe, de uma certa idade já, chegou num momento tumultuado. O dia que ele deveria se apresentar é quando? É depois de amanhã? Ele deveria chegar ao Flamengo ou a semana que vem? Não, segunda-feira é o dia da apresentação dele. Do Flamengo não, o Flamengo faz testes físicos. Tem jogadores que se apresentam agora, na quinta, eu acho. São aqueles que saíram de férias primeiro, né? Que não jogaram ali aquele finalzinho de temporada, mas ele se apresenta na segunda-feira que vem. Hoje no... dele é segunda que vem. No ESPN agora, o repórter do jornal La Terceira, agora eu realmente esqueci o nome dele. Christian Barreira. Ele entrou ao vivo com a gente e falou que exatamente isso, que estava a poucas horas de se acertar, que a questão da multa, no começo da negociação, a Federação Peruana falou para o Rueda pagar a multa, ele não topou, não teria topado, segundo o Christian, não teria topado, e depois... virou o ano, a multa diminuiu de valor e aí agora, tudo estaria acertado. A última coisa que eu ouvi sobre a multa é que ela cai de 3,5 para 1 ou de 3. Agora, né? Agora em 2018 já vale 1,5, não era valor. Não é que cai de 1.500 para 500. Era de $1,5 milhão para 750 mil, aproximadamente. Ele falou hoje um valor mais baixo, né? No repórter. O repórter falou um valor mais baixo. 350. Porque a questão da multa estaria equacionada, estaria resolvida a questão da multa e, portanto, ele iria para a seleção do Chile. Mas... eu só tenho uma história. Você tem razão, você pode ter razão, João, sobre o Rueda não quer ficar, tem motivos para não querer ficar. A gente pode até concordar que ele tem motivos para não querer ficar ou não, mas eu acho que, assim, se a coisa está nesse pé... É meio um papelão. A maneira como ele está se comportando é totalmente condenável. Se é verdade, as informações que chegam do Flamengo, de que ele, em momento algum... deixou claro que estava negociando. Porque eu acho que tem um ponto de negociações profissionais, acho que todo mundo já passou por isso, né? Quando alguém te chama para conversar e você sabe que a chance de você aceitar aquela proposta é muito pequena, que é uma sondagem, você vai ouvir mais por educação do que por qualquer outra coisa. Ou você já sabe que não está afim, né? Que não está afim, você não precisa nem comunicar, né? O seu patrão, o seu empregador, porque você sabe que só vai eventualmente... passar a impressão de que está querendo dizer que você é muito cobiçado. Não. Você fica quieto, vai lá, ouve, diz não, obrigado, para mim eu não tenho interesse em sair e volta ao seu trabalho normalmente. Quando você inicia, de fato, uma negociação, e por todas as informações que chegam do Chile, é inimaginável que não haja nada, que todo mundo, de vários veículos chilenos, esteja inventando uma versão com valores precisos, com detalhes sobre como acontecer as reuniões e tudo mais. Se você inicia uma negociação, você tem que, pelo menos, avisar, né, o seu empregador, até para deixar claro, para falar, olha,
De fato, eu tenho questões que me fazem querer dirigir uma seleção e não um clube, mas depende de algumas coisas. Eu prometo dar uma resposta para vocês até o dia X, vou tomar minha decisão até o dia X, mas não dá para deixar o seu empregador totalmente no escuro. Acho que se isso está acontecendo, e aparentemente isso está acontecendo, é uma postura bastante condenável a do Rueda. Olha, eu fui esculachado aqui por alguns torcedores do Flamengo, falando assim, você tá louco? Trazer o Rueda e deixar ele fora não deixar ele assumir imediatamente o time. Eu achei na hora que o certo seria manter o Zé Ricardo, ou, se fosse o caso de demitir o Zé Ricardo, deixar um interino com o auxílio do Rueda até o final da temporada, como uma espécie de supervisor, aprendendo. Ele pegou um Flamengo fragmentado, uma torcida dividida, irritadíssima com a campanha do time, e chegando, tendo que tomar pé de toda a situação. Eu dizia assim, se preservar o Reinaldo Rueda, esperar acabar a temporada, ter uma pré-temporada para ele fazer como técnico, assumir no começo de 2018, eu acho que ele tem chance de dar certo. Assim, eu tenho muita dúvida de que ele possa dar certo. Assumiu um ambiente conturbadíssimo, muitas críticas ao presidente, ao Márcio Araújo, ao Zé Ricardo, enfim, aos resultados que não vinham. Sim, e ele chegou como um bombeiro. De qualquer forma. Estranho, caiu, sabe, de paraquedas num ambiente hostil. Então, mas. Eu achei que não era um momento. Muito prazer, Rueda, você está trabalhando no Flamengo. Então, se a vida dele ele não quer, pressão. Então, não vai trabalhar no Flamengo e nenhum clube gigante brasileiro. Isso que eu quero dizer. Eu achei assim, se fosse para preservar, se fosse para ter o Reinaldo Rueda, agora não vai ter. Eu até falei isso outro dia. Qual foi a pressão que o Rueda sofreu, além da pressão de quem é treinador do Flamengo? De ganhar jogos. Em nenhum momento se cogitou a demissão dele, né? Por ele ter algum tipo de pressão em mídia social, em torcida, não sei o quê. E ele foi, inclusive, acho que poupado de críticas que poderia ter recebido, porque todo mundo entendia esse contexto que você está falando. Poupado de críticas. Acho que assim, a argumentação dele não pode ser essa, né? Eventualmente, no caso de uma saída. Não, absolutamente. Mas que ele pegou... Porque ele vem de um país que também não é um primor de organização no futebol. Exatamente. O Atlético Nacional de Medellín até é um ponto fora da curva, né? É um clube muito bem estruturado. No ano passado, ano retrasado, aliás, quando ele ganhou a Libertadores com o Atlético Nacional, ele perdeu um título na Colômbia porque teve que colocar um time B na reta final do campeonato para viajar com os titulares para jogar o Mundial de Clubes. Porque o calendário não comportava, os jogos invadem em dezembro. Então, o calendário lá é até bem mais complicado do que o daqui. Eu diria que ele vindo para cá, ele encontrou um calendário bem mais organizado até do que o calendário colombiano, que o sacrificou na temporada anterior. Ele teve que abrir mão de um título, colocando um time B, C, D, sei lá, cheio de garotos, para poder viajar e jogar o Mundial de Clubes. Eu acho que ele teve um problema com o elenco em dado momento, que me parece que no final até foi superado, parcial ou totalmente, não sei, que os jogadores estavam jogando com muita má vontade, alguns jogadores, nitidamente. Falamos muito sobre isso aqui. Foi aquela fase do time bem banana mesmo, que perdia, não ligava. Depois o time até que... Tanto que venceu lá, foi buscar um resultado contra o Fluminense, estava 3-1, empatou 3-3, foi buscar o resultado contra o Júnior Barranquilla no Maracanã, virou o jogo, se classificou lá na Colômbia, foi para a final da Copa Sul-Americana. No próprio jogo do Vitória, embora tenha sido uma atuação ruim, o time conseguiu, bem ou mal, lá a vitória que precisava, se classificou para a Libertadores. Eu acho que o time no final até reagiu, parecia mais envolvido. Embora em alguns momentos tenha ficado bem claro que alguns jogadores pareciam não estar muito dispostos a seguir as orientações do técnico, tamanho a disparidade daquilo que você imaginava em campo e o que os caras apresentavam. Agora, o mais incrível é o seguinte, a fonte da imprensa chilena é a federação. É a federação. Eles estão bebendo dessa fonte, que é a Federação de Futebol do Chile, essa aí da ANFP, né? Então, eles estão confiando nos dirigentes, no Arturo Sala, que é o presidente e jogador da própria seleção do Chile, e o Rueda continua falando para o Flamengo todo dia. Não tem nada, eu estou aqui e tal. É óbvio que alguma coisa há. Se não é ele, tem um agente, algum representante que está falando por ele, isso é evidente, né? Mas o que o Flamengo diz sempre é isso. Não, ele diz que vai voltar, que está tudo normal, que não acontece nada. Não vejo muito que o Flamengo possa fazer. No máximo, alguém pode pegar um avião e ir até lá, falar com ele e, de repente, vai escutar a mesma resposta que ele pode mandar pelo WhatsApp ou pelo telefone. Não, eu estou aqui, está tudo bem, eu volto.
Quer Ele dizer, deve estar até... Não tem muito para onde correr. Se ele está acertando mesmo com o Chile, ele deve estar até meio envergonhado, Ele operou a hérnia, inclusive, agora, perto do Natal, né? Está lá se recuperando. Tem um problema também que é delicado, que a mãe dele doente, ele até se emocionou naquela coletiva depois do jogo contra o Independente do Maracanã. Então, a situação, ela envolve uma série de questões. Só acho que, a não ser que ele tenha alguma coisa interna que nós não conhecemos, tenha acontecido. Mas eu acho que ele não tem motivos para alegar nada, porque ele chegou para trabalhar. É um caldeirão, um time grande? Como se fosse treinar o Boca Júnior também. A chapa também esquenta lá, o Peñarol, com o Flamengo não é diferente. Time de muita torcida. E ele foi contratado como o quê? Como um técnico experiente, campeão da Libertadores, treinando um dos principais times do país dele, um cara que foi a 2 Copas do Mundo com diferentes seleções. Então, esse cara é um cara cascudo para chegar aqui, pegar o peão na unha e tocar esse time. Foi com esse intuito que ele foi contratado. Imaginando isso. Você acha que o Eduardo Bandeira vai ligar para ele e falar assim, me dê motivo para ir embora, chegou a hora da decisão. Eu acho que alguém deveria ter ido lá, mesmo que fosse ouvir uma bobagem vai lá e fala, qual é que é a sua, lá. Rueda? Alguém pega um avião, vai até lá, o vice-futebol, o Rodrigo Caetano, ou Bandeira, sei lá. Vai lá e conversa olho no olho com ele, desde que ele tivesse condições também, né? Como ele fez uma cirurgia, também não sei, de repente o cara nem pode ficar recebendo visita, não sei como é que é a situação dele nesse momento com relação a isso. Mas é uma situação estranha, para mim é inédita. Uma federação diz que vai contratar o cara fala que não tem nada e o clube fica no meio ali. Vamos fazer um intervalo, lembrando que ontem foi aniversário do Esporte Clube Bahia. Alô, Bahia! 87 anos. E hoje é aniversário do Esporte Clube Cruzeiro. 97 anos do Cruzeiro de Belo Horizonte. Cruzeiro que está vivendo uma novela também com o Bruno Silva, mas parece que está tudo resolvido. Assim como parece que o Fernando Diniz já acertou com o Furacão. Nós vamos falar disso já, depois do intervalo. O Júnior e Gino, tá vendo a gente em Ubá, Minas Gerais. O Ronald Machado. Manda um abraço para o meu amigo Felipe em Condado, na Paraíba. O Fred Braga tá em Araçuaí, Minas Gerais. Pede ao Mauro para mandar um abraço para mim. Sou fã demais dele. Fred Braga. Um abraço, Fred. O David Costa, mesmo sabendo que não vai ficar, o Rueda não pode se baixar ao nível do nosso futebol. Manda um salve pro meu pai, Davi, ou David, Davi, ou David. Agora fiquei na dúvida. Que está assistindo também, um abraço. Alex Martins, abraço para todos. Estamos eu e meu filho Lucas assistindo na Maré, lá no Rio. Fernando Diniz e um time da Série A. Será que vai funcionar? Já.